Dando prosseguimento à nossa ciranda, eu chamo para compor a mesa, cujo título é Memória, Rememoração e Testemunho, a Helena Jabif. Ela é psicanalista, membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, e a Lisette Dickstein, que ela é psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Passo a palavra, então. Eu queria sugerir que começássemos a falar de memória, rememoração, depois testemunho. Houve um imprevisto e Urânia Torinho Pérez não pôde comparecer. Eu vou ler o trabalho que ela escreveu para esse encontro, embora o objetivo dela fosse tomar esse texto como um roteiro e fosse falar. Mas isso aí, no momento, vai ser colocado só como uma leitura. É um texto a partir dos livros de Patrick Modiano, que recebeu o Prêmio Nobel agora em 2014, e que esse autor está sendo lido por diversos de nós lá no Colégio de Psicanálise da Bahia. É um texto que é introdutório a um projeto maior que nós temos. Razões da escrita. Livros, quando te cierro, abro la vida. Pablo Neruda. Patrick Modiano nasceu em 1945, exatamente por ter nascido no ano de uma Paris sob os efeitos da ocupação, se diz uma criança da guerra. O esforço para o esquecimento, mais que a memória desses tempos sombrios, chegava-lhe através do pouco falar do passado, pelos pais e adultos que o cercavam. Frente aos silêncios de nossos pais, nós tudo adivinhamos como se nós tivéssemos vivido. Assim, uma transmissão, uma herança que se faz cumprir de silêncios e espantos. Foi como as crianças de sua época, uma criança que pouco falava, pouco escutada, e admite ser essa a razão que conduziu muitos da sua geração a escrever. Lembremos que Jean-Marie Leclésio foi, como ele, uma criança da guerra e, como ele, um prêmio Nobel de literatura. Possivelmente, uma necessidade de falar e ser escutado esteve na raiz do desejo de escrever. Como se a escritura e o imaginário pudessem ajudá-lo a resolver, enfim, os enigmas e mistérios, disse ele em seu discurso de recepção do prêmio. Considera que a imaginação do romancista, em vez de deformar a realidade, deve penetrá-la em profundidade e revelar o que se esconde atrás das aparências. Seu texto transmite, então, a incerteza da memória, na qual a veracidade das lembranças, sustentando-se em suposições, é sempre questionada. Às vezes, parece que nossa memória sofre um processo análogo ao das fotos tiradas por Polaroid. O apelo à toponímia, ruas e suas conexões, onde a cidade comparece na tentativa de marcar lugares que lá estarão, acenando um possível retorno, um ponto de encontro com o real imutável, face à mutabilidade da vida. Caminhos percorridos insistentemente, detalhadamente, quem sabe apelando a uma identidade espacial, confrontada com a perda de identidade dos personagens, aos quais não apenas a mudança de endereços, mas a alteração do nome próprio se configuravam como formas de proteção. Assim, a incerteza, a suposição, a inferência lógica o fazem caminhar por uma Paris que se deixa fotografar na tentativa de revelar caminhos de uma vida obscurecidos pela amnésia, muitas vezes reveladora de falsas pistas. Os lugares são marcados por aqueles que lá viveram, mas essas marcas não são suficientes para apagar a ignorância sobre suas vidas e seus enigmas. Este bloco branco, este bloco de desconhecimento e silêncio. E ainda as listas telefônicas, os arquivos de todas as ordens, os jornais do passado e fotos forneciam-lhe as peças para a construção do mosaico da vida. As fotos possuíam um interesse documental, pois eram testemunho de pessoas e coisas esquecidas. As listas telefônicas, com nomes registrados, a indicar alguém que outrora acusou um chamado, mas que agora apenas o silêncio responde.
Se Freud recusou-se a ler Alfred Schnitzler, temendo encontrar na literatura desse romancista descobertas que ele realizava pela via da psicanálise e que poderiam produzir-lhe um efeito inibidor, podemos dizer que Modiano também recusou a psicanálise por mesmo temor, que ele pudesse limpar as brumas do seu inconsciente. Brumas estas que o conduziam na escrita. Nossa hipótese, contudo, é outra. Modiano, como Schnitzler e muitos outros artistas, trabalham em tal estreita conexão com o inconsciente que a produção artística produz efeito interpretativo. O artista pode carecer do psicanalista, mas não do inconsciente. Modiano, como quase todo escritor, é um escritor psicanalítico que afirma a dimensão inconsciente da escrita. Para ele, a escrita é como um sonho acordado ou um meio sono. E, por assim considerar, submeter-se a uma psicanálise seria expor-se a um risco que não deseja correr. Conceitos da teoria psicanalítica o fascinam, como o de lembrança encobridoras, e toda a sua literatura é um verdadeiro presente teórico para o psicanalista. Acompanhá-lo na construção de seus romances, buscando a realização de vidas, inventando roteiros, criando enredos, mesclando fantasias com supostas realidades, nos mergulha na intensidade da força desejante do escritor. A sua vida se reconstrói ou se constrói em seus livros. Não considera o momento da escrita como um momento agradável e, por isso, procura desvencilhar-se das ideias o mais rápido possível, muito embora o texto permaneça em pensamento durante todo o dia. O momento de escrever é rápido, cerca de 1 hora, e, em seguida, o trabalho de revisão para eliminar repetições frequentes, muitas vezes sem o conseguir. Mas o exercício da escrita diária é sumamente importante, pois as interrupções ameaçam a perda do fio das ideias, podendo levá-lo à desistência. Vou me reportar a um dos seus livros, considerado entre todos o mais autobiográfico, Un Pedigree. É importante dizer que Modiano se considera presente em tudo que escreve, ainda que se proteja de um excesso autobiográfico, pois preserva sua intimidade no que ela tem de mais reservado. A ficção, para ele, está sempre amparada na vida do escritor e, exatamente por isso, refere-se a uma bioficção. Diz que toda ficção é, em verdade, uma bioficção. Aos 21 anos, começa a escrever seu primeiro romance, o livro que o fez sair da inexistência, La Place de l'Étoile, título que remete não apenas a uma praça central em Paris, mas à exigência feita aos judeus de colocar no peito, lado direito, uma estrela amarela a indicar-lhe a origem. A experiência da escrita o marcou profundamente, e a primeira publicação significou a saída de uma vida cheia de incertezas e indecisões, no qual considerava viver uma verdadeira fraude. Comenta ao concluir Un Pedigree: escreva estas páginas como redigimos um depoimento ou um currículo vitae, a título documentário, e sem dúvida para terminar uma vida que não era minha. Depois de uma infância e adolescência atormentadas, não apenas pelo momento histórico em que viveu, o peso da ocupação nazista da França, mas também pela desagregação familiar, o abandono materno e paterno, a pobreza e, sobretudo, a morte de Rude, o irmão companheiro de sua infância e a quem dedica o seu primeiro livro. Sobre a mãe, diz ter sentido muitas vezes como um cão sem pedigree, entregue à própria sorte, e de ter experimentado a tentação de escrever, preto no branco e em detalhes, o que ela me fez sofrer, em consequência da sua dureza e da sua inconsequência. Eu me calei, eu a perdoei. Quando criança, morava juntamente com o irmão em casa de amigos dos pais. Guardava ignorância sobre, de fato, quem eram verdadeiramente essas pessoas, mas sentia que um mistério bordejava o grupo, sempre um não saber. Recebe de um deles caderno e lápis e a sugestão de que todos os dias escrevesse sobre o dia vivido. Começa então sua relação com a escrita, possivelmente movida pelas incertezas em que vivia. Na adolescência, em companhia da mãe, vive um período de extrema pobreza e desentendimentos com o pai.
rebela-se contra a exigência de seguir a escola militar e rompe definitivamente com ele aos 21 anos. Em carta que ele dirige, desabafa: eu tenho 21 anos, eu sou maior, você não é mais responsável por mim. Em consequência, eu não tenho mais que esperar de vossa parte qualquer ajuda, uma sustentação de qualquer natureza, tanto sobre o plano material como sobre o plano moral. É uma carta que hoje me arrependo de ter escrito. A nostalgia do pai é presente em toda a sua obra, assim como a interrogação sobre quem de fato foi esse pai. Um colaboracionista envolvido no mercado negro? Enfim, foi um pai sob suspeita que veio morrer também em condições enigmáticas. Afinal, quem foi o pai? Essa presença sempre fugidia que aparece nos livros, Modiano lamenta não tê-lo encontrado 10 anos depois. Imagina que teriam conversado sobre literatura com alegria. As dores da infância, esse baú de memória inesgotável, onde o passado configura-se como um perseguidor maior. Patrick Modiano nos oferece uma literatura na qual procura conjugar escrita e trabalho de memória, deixando-se guiar por uma trilha marcada pelas perdas, os amigos que nunca conheci. Ressuscitar traços do passado, revisitar lugares da memória em uma melancólica pesquisa, fragmentada e sem fim. A vida se escreve na extensão das perdas, como um catálogo melancólico de mudanças operadas pelo tempo. Ir mais além do esquecimento é um título a que chega depois de haver escrito o melancólico relato de Vila Triste. A psicanálise revela-se em todos os seus livros, a memória que se constrói na tentativa de reencontro de um passado que jamais será reencontrado. Nomes que não dizem mais seus personagens, lugares que não mais indicam presenças, fatos que mostram personagens, mas que não se deixam identificar. As lembranças encobridoras mostram sua força na tentativa criativa de uma história que comparece na dimensão da verdade perdida. Podemos afirmar, como fez Tiffany Samoyo, que nele domina uma melancolia branca, estruturada pela vida em sua generalidade, que traz em si o peso da vida na sua culpabilidade. Uma melancolia branca que difere da melancolia negra conectada com a morte. Uma melancolia de apagamento e de anulação, sofrimento que não pode nem se reconhecer, nem se dizer. Bom, então vamos lá. O título do meu trabalho é A História como Retalhos da Memória. Neste trabalho, pretendo tratar do que esquecemos e do que lembramos. O esquecimento em psicanálise, para além do processo bioquímico a que nossa memória está sujeitada, é fruto do recalque. Portanto, o esquecimento, as falhas da nossa memória, salvo patologias neurológicas, diz respeito ao que não se quer saber, ou melhor, ao que não se pode saber. E as nossas lembranças, elementos de nossa ficção autobiográfica, são inevitavelmente encobridoras, fruto da opacidade que há nas respostas que vêm do outro. Recordar em psicanálise é o trabalho de construção daquilo que compõe a fantasia do sujeito. É a apropriação pela palavra do lugar de sujeito agente em sua história. Vou me valer do filme Amnésia, o título original é Memento, que eu acho que em português de Portugal quer dizer lembranças. É uma palavra que eu não consegui bem, mas está lembranças como português de Portugal. E a Amnésia foi o título aqui no Brasil. Direção de Christopher Nolan, Estados Unidos, 2001, para me auxiliar neste percurso.
Esse filme, não sei se alguém viu, mas quando eu vi, eu fiquei muito impactada com ele, nunca mais esqueci. Este filme nos convoca a pensar sobre o inexplicável, o enigmático e que clama por significação. Similar ao que ocorre a nossas lembranças, essa narrativa fílmica desconstrói a forma linear e temporal. Apresenta-se em cenas de trás para frente, algumas coloridas, intercaladas por outras em preto e branco, passadas cronologicamente do passado para o presente. A história começa pelo fim e sua primeira cena é a imagem fotografada numa Polaroid. Achei interessante, você falou de Polaroid. Falei, poxa, só de antigamente, né? A imagem fotografada numa Polaroid de um cadáver. Na foto, ao contrário do que seria esperado, a imagem que deveria se tornar cada vez mais nítida vai empalidecendo com o tempo, e essa desmontagem do previsível convoca o espectador a dar um sentido ao real. Bom, eu vou passar Giovanni, primeiro. Vou passar um pedacinho para vocês acompanharem como é que começa o filme, né? Como é que inicia, que já é meio impactante. Aí está vendo uma Polaroid, né? Um assassinato. É um assassinato, né? Sangue. E aí, ao contrário do que o que acontece com a Polaroid, você mexe e ela vai melhorando a imagem. Nesse, ao contrário, a imagem vai se apagando, né? Então, é uma Polaroid que apaga, não que revela. Com o tempo, mas não nesse momento, né? Nesse momento é para revelar a foto. Está começando aqui. Voltando aqui, nessa desmontagem do previsível, coloca o espectador a dar um sentido ao real. O filme traz, através de recortes desalinhados, cenas picotadas, imagens desfiguradas, um emaranhado de restos que tentam se fazer traços, e um sujeito atônito, em permanente angústia, submetido a uma cena que se desmancha a todo instante. Nossas tramas, nosso quebra-cabeça de recordações, são elementos que oferecem um enquadre para que o sujeito possa ter lugar diante do real, situando-se assim numa estabilidade possível. É o momento em que o desejo se fixa a um objeto e situa o sujeito diante do desejo do outro. Leonard Shelby, Lenny, como é chamado na história, é um investigador de ocorrência de fraudes em pedido de seguros por indenização. Certa noite, sua casa é invadida por dois homens que... Certa noite, sua casa é invadida por dois homens que estupram e matam sua mulher. Lenny consegue assassinar um dos homens, o outro foge. Lenny é atacado, recebendo um golpe violento na cabeça,
o que o incapacita a memorizar qualquer fato recente. Melancolizado pela perda da mulher, encontra seu único sentido de viver na descoberta e vingança do assassino. E por não poder dar encadeamento às suas vivências e descobertas, registra-as obstinadamente nas fotografias de uma Polaroid e, mais radicalmente, marca tatuagens pelo corpo. Vemos um sujeito em desespero buscando dar continuidade a uma história brutalmente interrompida. Se Lene tatua o próprio corpo, é porque pretende que aquelas inscrições não se apaguem, que não retornem ao estatuto de real, desprovido de sentido e perdendo perpetuamente seu valor significante. Mas como seguir se uma cena não se conecta com outra? Como seguir se ao dormir tudo se perde? Bom, agora eu vou passar o segundo pedaço, que não ficou muito bom, porque eu queria que aparecesse a tatuagem toda, mas um pedacinho pelo menos. Ele vai se despindo e ele vai mostrando as tatuagens que ele faz pelo corpo. Para Lene, não se trata de esquecimento, mas de apagamento. O que podia ser lembrado e esquecido parece ter ganhado um ponto final na cena da morte da esposa. Lene diz: nunca me lembro de esquecê-la. E assim, como posso cicatrizar, sentir o tempo? Como a psicanálise pode nos dar subsídios para abordar essas questões? Assim, para que Lene possa continuar a viver, é necessário que sua vida tenha sentido. Na constituição do sujeito, o sentido é antecipado pela mãe, desejo no qual a criança é capturada, se fazendo representar a partir daí através de significantes. A criança estará, assim, aparelhada para começar a construir, a partir de suas marcas, uma história que terá a função de recobrir o real. Porém, o significante não cobre tudo de real, algo resta. O saber inconsciente se produz nas entrelinhas que escapam a toda intenção do dizer, é um saber que não se sabe. A possibilidade de alguma cicatrização só se estabelece com as voltas que esse saber inconsciente pode fazer numa escrita entre o dito e o não dito. Freud, na carta 52 a Fliess, apontou que as inscrições mnemênicas, a princípio inócuas, adquirem significação traumática num momento posterior, Nartaglis, indicando a própria concepção de temporalidade e causalidade psíquica na produção de sentido. Mas coube a Lacan os fundamentos para dentro da lógica significante da temporalidade lógica dependente do outro. No seminário livro 9, Identificação, 1961-1962, Recife, Lacan ilustra esta questão a partir do personagem do Robinson Crusoe, do livro de Daniel Defoe. Crusoe era um marinheiro que naufragou numa ilha deserta do Caribe. Solitário, durante anos, certo dia, encontra uma pegada na areia. Ele poderia pensar: será que isso é mesmo uma pegada? E se for um acidente natural na areia? O que isso quer dizer se for uma pegada? Ou seja, Crusoe poderia ter tomado a pegada como um sinal ou ter negado veementemente que isso lhe dizia respeito. O que acontece? Ele supõe que do lugar de onde tinha vindo essa pegada, poderia haver outras pegadas,
como algo cujo sentido possa ser antecipado ou adivinhado. Então, essa marca, passível de ser apagada ou rasurada pelo próprio ínfans, pode ser lido como mensagem. É justamente por poder ser apagada é que essa marca tem valor de traço. Essa inscrição que mantém-se mesmo apagada é o traço da nossa história. Se antes nada havia, é a partir de um só golpe que uma marca toma lugar de uma ausência. Assim como Cruzoé, um ínfans vai poder dar algum sentido, alguma significação àquela inscrição. Significação essa imaginária, sempre fálica, portadora de uma falta do impossível de se simbolizar o real. A memória e suas lacunas apontam a essa ferida aberta ao real, que clama sua historização. Para esse tempo perdido e irrecuperável de nossa debilidade face à nossa constituição como sujeito. No filme, Lene traduz Lene traduz algo que nós vivemos pontualmente. A angústia frente a esse indizível, no qual os sentidos são sempre transitórios e contingentes. Por mais que Lene busque uma direção, ela sempre se esvai. Agora eu vou passar mais um pedacinho do filme, que é o que as consequências desse apagamento para Lene, né? O que a gente dá como sentido e o que Lene não pôde dar, não pôde fazer, né? Não pôde dar continuidade, um amarramento na história. Vamos lá. Um pedacinho maior para dar uma certa continuidade dessa história. Don't protect him. Help me. Get rid of Dodd for me. What? Kill him. I'll pay you. What do you think I am? I'm not going to kill someone for money. What then? Love? What would you kill for? Kill for your wife, wouldn't you? That's different. Not to me. I wasn't fucking married to her. Hey, don't talk about my wife. I can talk about whoever the fuck I want. I can say whatever I want and you won't remember. I could call your wife a fucking whore and we could still be friends. Calm down. Easy for you to say. You can't get scared. You don't know how, you fucking idiot. Take it easy. This has nothing to do with me. Well, maybe it does. How the fuck would you know? You don't know a fucking thing. You can't get scared, but hey, can you get angry? Yes. Oh, you pathetic piece of shit. I can say whatever the fuck I want, and you won't have a fucking clue, you fucking retard. Shut your mouth. You know what? I'm gonna use you. I'm telling you now because I'm gonna enjoy it so much more if I know that you could stop me if you weren't such a fucking freak. Aí ele começa a procurar uma caneta para escrever, Well, mas that's too ela bad, tinha freak. pego todas Otherwise, as you could write canetas yourself a da little note about casa. how much Natalie hates your retarded guts and that I called your wife a fucking whore. Hey, don't say another fucking word. About your whore of a wife? Write about your condition, Leonard. You know what one of the causes of short-term memory loss is? Venereal disease. Maybe your cunt of a fucking wife sucked one too many diseased cocks and turned you into a fucking retard. You sad, sad freak. I could say whatever the fuck I want. You won't remember. We'll still be best friends. Or maybe even lovers. I'll see you soon. Stay focused. Gotta write this down. Gotta write it down. Concentrate, concentrate, concentrate. Keep it in mind, keep it in mind, keep it in mind. Come on, I gotta find a pen, I gotta find a pen. Gotta write this down, write this down. Exactly what happened, gotta write
aí ela entra de novo e ele esquece tudo, apagou tudo. What happened? What does it look like? He beat the shit out of me. Who? Who? Fuck, Leonard. Ela diz que o outro cara não bateu. Como termina? Vamos saber depois. Bom, então, o sujeito neurótico, voltando à psicanálise, o sujeito neurótico tenta supor que possa dar conta da demanda do outro. Mas esse esforço só leva ao destino da insatisfação, porque entre o que se pede e o que se recebe, tem sempre a constatação deceptiva de que não é disso que se trata. Assim, o desejo humano é um movimento que só pode se tecer em torno de uma estrutura onde a falta reina de forma imperativa, o que faltou a Lene. As questões que eu coloco ou para um próximo trabalho ou para um debate que fiquem abertos, a partir das questões abordadas neste trabalho, quero avançar e pensar sobre o percurso de uma análise. Quando os sentidos que davam sustentação à existência de um sujeito caem, o que pode ser a partir daí a história desse sujeito? Assim, ao final de um percurso analítico, o que resta da nossa história para além de sua constituição imaginária? Acabou. Passo a palavra a Helena Jabif. Muchas gracias. Quería el final de la película. Bueno, voy a hablar muy despacio porque La Torre de Babel no tiene traducción. Voy a hablar en español, voy a hablar con gestos, y la lengua materna reguló La Torre de Babel y se supone que podemos pasar fronteras y a lo mejor me pueden en algo entender mi trabajo. ¿Por qué hice este trabajo? Los ángeles mueren de pie. Está publicado, viene en consecuencia de otro que se llama El ocaso de los dioses, que es cómo se construye un asesino, un verdugo. Y es porque en mi país, Argentina, ¿me siguen hasta acá? Ajá. Cuando no me sigan, me paran, pues si no, no tiene sentido. Me paran. Levantan la mano, me paran, explico. Hay una gran cantidad de niñas jovencitas muertas. El tema se llama femicidio. Jovencitas, mujeres muertas, atacadas por verdugos, por hombres, muchas veces al azar, muchas veces adolescentes y otras veces hombres conocidos, maridos, pero que no las dejan en pie. ¿Por qué ángeles? Es un nombre que les puso Virginia Woolf, la escritora Virginia Woolf. La llamó ángeles antes de matarse. A las mujeres las llamó ángeles. Y ahora les voy a contar por qué. ¿Me entendieron hasta acá? Ángeles la llamó Virginia Woolf, que fue la primera luchadora, la que luchó en cuestiones de género a favor de las mujeres que no tenían voto, que no tenían privilegios, y escribió un libro que tituló Tres Guineas, donde hace una protesta contra los hombres, porque en el caso de ella
no tenía acceso a la facultad, no podía estudiar, no podían ir a votar. En nuestro país no hace tanto que se votan, las mujeres votan. Y además decía que cuando presentaba a las editoriales sus libros le decían: ah, no, usted es una mujer, no tiene en sus libros los mismos derechos que los hombres. ¿Me entendieron hasta acá? Fue una luchadora de género a favor de los derechos de la mujer. La llamó ángeles del hogar. Del hogar. Hogar. ¿Cómo se llama hogar acá? De la casa. Las ángeles de la casa. En mi país, un caso muy conocido fue una niña de 15 años llamada Ángeles, que fue muerta por el encargado, el que cuidaba la casa, el edificio, de una manera feroz, verdugo. Por eso también tomé el tema de Ángeles. Se defendió, decía la madre, como un gatito. Fue muy cruel la muerte que tuvo. Bueno, ¿es una cuestión de género? Parece ser que no. Lacan le da valor, le da mucho valor al sacrificio de las mujeres. Esto lleva mucho tiempo que las mujeres tienen el valor de mártires. ¿Qué quiere decir mártires? ¿Es religioso? No. Quiere decir testimonio. Las mujeres dan testimonio, son testigos. Son testigos de lo que se ve, de lo que aquí se ve. Virginia Woolf, ¿qué vio? Vio que no podían acceder a las bibliotecas de las universidades, como ella estudió en la biblioteca de su papá. Tenía alumnos privados, pero no pudo ir a la facultad. Virginia Woolf tuvo un marido que la amó mucho, Leonard Woolf. Pero cuando estaban en Londres, sufrieron mucho, porque estuvo el bombardeo alemán. ¿Me siguen hasta acá? Tuvo el nazismo. Destruyó la editorial Hogarth. Estaban los libros de Freud. Se traducían los libros de Freud, porque ya se había llevado todo de Alemania. Los alemanes destruían todo. Llevaron todo lo de Freud a Hogarth, la editorial Hogarth. Los nazis se encargaron de destruir los libros de Freud, también los de Virginia Woolf. Se deprimió mucho y dijo: ya no es mi tiempo de seguir enseñando a los nuevos alumnos. Ahora le toca a ellos escribir y yo tendré que navegar en las mareas altas con las velas izadas. Eso es un barco. Tomar mi barco e ir por el agua. ¿Cómo se pudo suicidar? Tirándose al agua. Tengo que navegar en un mar. Ella fue
la que defendió las cuestiones de género. Género y feminidad no es lo mismo, pero Lacan dice, miren, en el Seminario de la Angustia, hay muchas mártires, no es una cuestión de masoquismo femenino. Tengan cuidado, porque no hay masoquismo femenino. La feminidad no es masoquista. Esto es muy importante. Hasta para mi hija me dijo, mamá, ¿cómo mezclas género con feminidad? Es psicoanalista. No, cállate, le dije. No, Lacan dice, las mujeres no somos masoquistas, tenelo presente. No, cuando se quejan hay que llevarles el apunte. Lacan dice, las mártires fueron lastimadas. Por ejemplo, Santa Lucía, Santa Ágata. Eran nenas. Están en el cuadro retratadas por Zurbarán. ¿Me siguen? El cuadro de Zurbarán, Santa Lucía se arrancó los ojos. Era una nena. ¿Por qué? ¿Qué quería el romano? La virginidad de Santa Lucía. ¿Me siguen? La quería sacar de la madre, quería su virginidad. ¿Qué hizo Santa Lucía? Lo que hacen muchas. Lo vimos en la película, por eso yo quería el final de la película, saber si la mataba o no. ¿Entienden esto? Cuando los enfrentan, esto lo dijo un poeta que acaba de morir, Mujeres, mujeres, mujeres se llama. Cuando los enfrentan, al fantasma masculino, pero no el fantasma neurótico, cuando enfrentan al no fantasma, vamos a decir a lo fantasmagórico, verdugo masculino, las matan. Santa Lucía se arrancó los ojos. ¿Qué hizo el prefecto romano? La dejó morir, además de matarla. Esto lo dice Lacan en el Seminario 10. Santa Ágata dijo, mis pechos no se los doy. Me quedo con mi mamá. Estamos hablando de nenas de 15 años. Me quedo con mi mamá. Se los arrancaron. ¿Me siguen? Sí. Se los arrancaron, la mataron. Estamos hablando de trata de blancas. Las arrancan de las madres, las arrancan de los padres, se las llevan. Yo fui testigo, el año pasado fui a dar clase al sur de mi país. Con Missing Children festejé y tomé y festejé 50 nenas metidas en un container, en un tacho, listas para ser despachadas por el sur. Sí, fui testigo, festejé con Missing Children, no salió en los diarios porque se la sacaron a la mafia. Es peligroso. Los fiscales trabajan, la justicia, en silencio. Las fuerzas militares trabajan elegidas en silencio. Trata de blancas, tráfico de órganos es en silencio por el riesgo que se corre, porque hay mafia. Sobre las mujeres, sobre nenas. ¿Me siguen? No es de la época nada más que de Santa Lucía y Santa Ágata. Bajemos un poquito. El Marqués de Sade. ¿Qué se busca? ¿Qué busca en las mujeres? ¿Me siguen? No se me duerman, porque si se me duermen no entendieron. ¿Qué se busca? ¿Qué busca, dice Lacan, en las mujeres? De niños a mujeres, la angustia. ¿Entendieron que buscan la angustia?
la angustia de los niños, la angustia de las nenas, de los niños y de los varoncitos, es la angustia de Dios. Es tanto la angustia de este muchacho en duelo, que no pasó al duelo, traumatizado, que tiene sus marcas en la piel, ¿no? No hizo el duelo, no pudo acceder todavía a la angustia del duelo. Esto es lo que de alguna manera quiere, o de esto saca provecho el goce del verdugo y el goce sadiano. Gozarás, ¿cuál es la ley? Gozarás del cuerpo del otro sin límite. ¿Qué dice la cultura? No puedes gozar del otro, del cuerpo del otro sin límite. Este límite de la cultura, de la ley de la cultura, es un límite muy frágil que le dice no, y está puesto por la ley con mayúscula, refrendado por la ley con mayúscula, y que sin embargo a veces perdemos el equilibrio de la cultura, pero también está adentro de la estructura, dice Lacan. ¿En dónde? Está en los nombres del Padre. Claro que está en los nombres del Padre. ¿Está en los hombres? No. ¿Está en la feminidad? Sí. Está en la feminidad. Tanto en hombres y en mujeres hay un lugar que es lo femenino. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Lo femenino tiene la ley, la cultura y lo femenino. Pero si la cultura no lo hace respetar, ¿cómo hacemos con lo femenino? Por más femenina que seamos, a la gatita la agarran, se la chupan y la meten adentro de un container o la matan, como matan en un porcentaje muy alto en mi país a las nenas, adolescentes y mujeres que las toman como objeto de desecho, de cualquier locura, de cualquier locura. Bueno, 5 minutos más. Les voy a decir una cosa. Antes de venirme, esto no está en Los Ángeles Mueren de Pie, que mucho material, si ustedes lo quieren leer, es de ustedes. Antes de venirme, hay 2 cosas que no están, no circularon. Aparecieron los nombres gracias a una persona que se llama Ayeray Medina, que trabajó muchos años en Estocolmo, en la ONU, ocupándose de los exiliados argentinos y también exiliados de otras partes del mundo. Es una chica que fue víctima de campo de concentración en mi país. Trabajó en Estocolmo en la ONU. Volvió porque en este momento hay una segunda vuelta de los juicios a las juntas de los juicios a todos aquellos que estuvieron implicados en la represión argentina. Me mandó los nombres, entre todas las cosas que manda por Facebook, los nombres, y ahora entra a tallar, entra en circulación el trabajo de ella, de los chicos, chicas, nenas de la noche de los lápices. ¿Quiénes son? Niñas, niños secuestrados en la dictadura, niños, niñas, nenas de colegio que fueron solamente
hacer un reclamo para tener el boleto de colectivo más barato. Por eso se llama de los lápices, porque era de colegio, con delantal blanco, nenas, nenes, hijos como los que tenemos, niños, crianzas. Los desaparecieron, los mataron. Nunca se supo su nombre. Hoy, el día que tomé el avión, tuvimos el nombre de cada uno. Está en Facebook. Tuve el honor que a Geray Medina me mandara nombre por nombre. Yo espero que algún escritor, psicoanalista, algún artista de los que están aquí presentes u otros, pintores, quien quiera escribir, tome el nombre de uno de estos niños y haga de ellos, como hizo esta colega, un lector o lectora de libros y les dé 90 años de vida. Nada más. Quero agradecer à mesa pela beleza das contribuições e eu escutando um pouco o trabalho da Urânia através da Regina, achei bem interessante esse ponto que ela traz do Patrick Modiano, da escrita como esse trabalho da memória a partir das perdas, né? E esse ponto em que você fala da escrita como esse ressuscitar traços perdidos. A Lisete também trouxe uma questão muito importante, né, desse que não lembra e precisa marcar no corpo, né, me fez pensar que aquilo que não se lembra, que não é possível de ser lembrado, impronunciável, é preciso escrever, né, e ainda assim isso não dá conta. E a Helena Jabif trouxe muitas questões enigmáticas e mostrando que se testemunha a despeito da diferença de linguagem, né? Você falando aí na sua língua e a gente captando algumas palavras, e me chamou muito a atenção isso que você traz, que as mulheres dão testemunho do que não se vê, né? E você trouxe alguns exemplos de situações de exilados sem voz, né? Escutando isso tudo, eu me lembrei de um texto do Shakespeare que se chama do Jorge Luiz Borges, que ele comenta a memória do Shakespeare. É muito interessante porque a epígrafe do texto ilustra um pouco o que trouxe aqui essa mesa. Ele diz que a memória, ela não é um somatório de acontecimentos, ela é uma soma de desordens e de impossibilidades indefinidas. Ele vai contando uma história que eu não vou me ater aqui, mas ele vai mostrando que a memória ela é feita de lembranças, do grande palácio de lembranças, mas ela também, a memória é feita de zonas obscuras rechaçadas na memória, então é impossível lembrar, e graças a Deus que é impossível lembrar tudo, porque você precisa esquecer para escrever, para testemunhar de alguma forma. E, enfim, eu vou fazer esse comentário, vou passar a palavra a vocês, antes de abrir para o debate com a plenária. Mas eu queria especialmente pedir para que a Helena pudesse depois desenvolver um pouquinho sobre esse ponto, que as mulheres dão testemunho daquilo que não se vê, né? E a pergunta que eu faço é: memória é esquecimento? Né? E o que é que se testemunha, né? O testemunho ele é da ordem do dizer e a memória é da ordem do escrito, né? É possível fazer essa distinção? Eu não vou falar sobre o trabalho não é meu, mas pela leitura que nós estamos fazendo de Modiano. E ele coloca que faz um trabalho de resgatar, faz um trabalho com a memória para que não haja esquecimento. Então, nessa distinção que você coloca. E outro ponto que eu achei interessante, nessa questão que a Helena coloca, ele
tenta, quer dizer, tem um livro belíssimo dele que chama-se Dora Bruder, que ele, a partir de um aviso de uma menina que sumiu e que os pais procuram na época da guerra, ele vai atrás dos registros concretos sobre esta menina, mas ele cria uma história e ele dá um lugar, através da escrita, a essa menina que desapareceu na guerra. Inclusive, recentemente, foi inaugurada uma praça em Paris que tem o nome de Dora Bruder. Então, é interessante como a escrita dele dá um lugar, né? Coloca um personagem, uma pessoa que foi conduzida ao esquecimento pelo campo de concentração, sem nome, e ele transforma isso num livro e dá um lugar a ela na história, né? Bom, sobre a questão, né, colocada aqui da memória, né, se é o que esquecemos, tá dando para ouvir? A memória é o que esquecemos e o que lembramos, né? Porque esse esquecimento ele tem que se fazer lembrado para que o sujeito se inclua ali no sentido que ele dá, né? Então, esses traços vão ter que ser dados sentidos para o sujeito fazer sua história, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. A memória é o que se lembra ou o que se inventa, né? Desses traços, a partir desses traços. Ficcional. No, cuando yo estaba escuchando de memoria y en parte con lo que faló Elena, pensé en esto de falar. En Argentina, de unas cosas que yo estoy absolutamente orgullosa, tiene a ver con que, del mismo jeito que la dictadura fue un horror, después, sin embargo, yo acho que somos el único país que ainda continúa haciendo los juicios con todo esto que estaba silenciado, ¿no? Y está el tema de la testimonia que Elena dio en relación a esta menina, y La noche de los lápices tiene un film que pueden ver que se llama La noche argentino, que es estos meninos que fueron muertos cuando eran meninos. Bueno, todos los relatos de memoria, testimonia, y el fato que se tiene que trabajar todo el tiempo. La memoria no es que se fa un juicio, ya fueron juzgados y terminó. Esto es un relato que se tiene que escuchar todo el tiempo. A diferencia de Nuremberg, que fueron 9, se terminó. Sí. Acá se sigue en este momento todo el segundo tiempo de nunca más. En Argentina, en cambio en Nuremberg, claro, que continúa en el juicio, más yo también quería traer en relación a la otra mesa un libro y un debate que salió en la Argentina que se llama No matarás, no sé si... que feito a partir de una carta de un filósofo que participó en la guerrilla y que convocó a un debate inmenso sobre no matarás. Entonces, creo que no es solo el debate de quienes fueron muertos en la guerrilla, sino también asumir la responsabilidad de quienes estuvieron en la guerrilla, ¿no? Olha, Simil, seja bem objetivo na sua pergunta, tá? Eu queria, antes de fazer a pergunta, que a Lisete, por favor, Lisete, você poderia repetir as últimas palavras do seu texto, porque é sobre isso que eu quero perguntar. Que é eu? A pergunta que você fez no final. Quando os sentidos que davam sustentação à existência de um sujeito caem, o que pode ser, a partir daí, a história desse sujeito? Exatamente. É sobre isso que eu queria perguntar, sobre essa questão da memória e do esquecimento. Voltando à questão da experiência analítica e do fim de análise, por exemplo. Porque eu penso que não há fim de análise sem esquecimento. Quer dizer, esquecimento em que sentido? De reescrever a história. Porque quando você reescreve, você traduz em outra língua, digamos. Quer dizer, a pergunta que eu faço, você concorda
que o que resta Eu acho. no final de Eu análise é concordo, justamente a e possibilidade acho que da criação. É a possibilidade que a gente tem de se recolocar nesses traços minêmicos, né? De falar deles de outras formas. De outra maneira. Quer dizer, isso é esquecer. Exatamente. Esquecer o que é a experiência original, É verdade. traumática, digamos. É isso Porque mesmo. se você não esquece, você fica na vertente do que Nietzsche chamou da memória péptica. Você fica ruminando aquilo e não reinveste na vida. Exatamente. Né? Exatamente. Tem que perder para reinvestir. É a questão da perda, né? Eu vou pedir licença a vocês, porque, na verdade, a minha pergunta vem de um outro local, talvez, né? Eu sou da área de literatura e estou na psicanálise há muito pouco tempo, embora já venha lendo, né? Porque a gente da literatura sempre namora um pouquinho com a psicanálise. Mas a minha pergunta se dirige à fala da Lisete e da Helena também pelo seguinte: eu estou com um trabalho que eu estou orientando no mestrado, que é um depoimento de um índio, um testemunho de um índio que participou na guerrilha do Araguaia, né? Então, a gente tentar entender esse trabalho de rememoração dele via uma determinada entrevista que, por sua vez, está sendo transcrita, né? No nosso programa, a única pessoa ligada à área de literatura com trânsito pela psicanálise sou eu. E a pergunta que eu venho me colocando e que vocês estão tangenciando nas falas de vocês é a seguinte: para nós, da literatura, existe uma diferença razoavelmente clara entre memória, que é da ordem do coletivo, testemunho, que é da ordem do coletivo, e a autobiografia, que é individual, né? Evidentemente, há pontos de contato, mas a gente, mais ou menos, né, trabalha com essas duas grandes categorias, né? Pelo que eu venho lendo na psicanálise, quando a gente fala em memória, em lembrança, né, que trabalha com uma fantasia, né, que descobre, né, algo que foi encoberto, né, a gente está falando do plano individual, correto? Né? Também, né? Pois essa a minha questão. Essa questão que eu queria lançar para vocês, eu vejo não sei se a história que é contada é a pois real, né? Essa questão que eu queria lançar para a mesa, porque eu entendi aqui duas falas que falam de uma experiência individual, seja do plano ficcional em Memento, né? Seja no Mondano, e uma que é da ordem do testemunho, né, que é de um gênero, que é coletivo, né? Então, a questão que eu estou jogando para a mesa, provocando essa, né? Essa questão, essa separação entre o individual e o coletivo. Exatamente. Como é que a gente trabalha isso daí? Não sei te responder isso. Um pouquinho cada uma. Vamos fazer uns retalhos aqui. Como é seu nome? Oi, Silvia. Eu acredito. Quero contar-lhes algo. Que é claro que a memória da história tem um peso de fatos evidentes que possam fazer daquilo dar uma certa consistência naqueles fatos. Mas é claro que eu acho que um historiador ele vai fazer daqueles fatos também a história que ele é contada, ficção dele, porque você vê que essas histórias, às vezes, são interrogadas. Aquelas histórias que a gente aprende mesmo, que a história do Brasil foi assim, 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 muitas vezes ela é requestionada e, às vezes, tem que ser reescrita mesmo, né? Então, eu acho que tem um paralelo aí entre a questão do sujeito individual, né? Quiero comentarles algo rapidito. Los 9 procesos de Nuremberg no permitieron, por lo escasos, lo poco de la sanción. Esto me lo comentó una querida amiga de Beatriz, cuando vino de un congreso de Alemania, que la gente concurriera al psicoanalista, porque no se podía hablar en los divanes
de su historia genealógica. Todos callaban. ¿Vieron la película Aida? ¿No? Había silencio. Silencio generacional. No se podía hablar. En Francia, ¿se acuerdan de Ars de París? La entrega de familias y niños a los campos de concentración, tampoco, a pesar de ser el boom, los franceses no concurrían a los divanes a psicoanalizarse. Habrán venido a Brasil, habrán venido a la Argentina, pero no iban a los divanes. En Brasil sí se analizaron, en la Argentina también. Hubo pacientes que se tiraron en el diván. En Francia, muy poco. ¿Por qué? Porque esto sale a nivel generacional. Son como 4 generaciones, dice la Torá. ¿La Torá qué dice? Lo leía un gran psicoanalista. Escucha, Elena. El padre que fue impío con su propio padre, pagarán 4 generaciones su acto impío. ¿Qué quiere? ¿Voy despacio? El padre que no fue respetuoso con su propio padre, pagarán los de abajo. ¿Me siguen? Uno paga la deuda del padre. Uno paga la perversión paterna. Eso cuesta analizarse porque el psicoanálisis produce vergüenza al cínico y produce vergüenza tener padres, abuelos y todo lo que venga de arriba que sean cínicos o asesinos o perversos, aunque uno no lo sea, produce vergüenza y la gente no se analiza. ¿Entienden esto? Por eso era tan importante los juicios, que haya sanción. Y esto hace poco que aparecen los divanes para que haya duelo. Para que haya duelo y para que también aparezcan los chicos, que se presenten los chicos que no estuvieron desaparecidos y no tengan vergüenza. Se recuperó la nieta el otro día, 117 en la Argentina. Era una nena. ¿Me siguen? La abuela creía que era un varón. ¿Dónde estaba? A muy poca distancia, así. Vivieron muy poca distancia. La hija, una chiquita era, la mataron. ¿Dónde estaba la nieta? Arriba en Guaymallén, en Mendoza, arriba de una montaña, escalando. Apenas lo supieron, la fueron a buscar, arriba de la montaña, para darle la noticia. La abuela abajo, en el piso. Y fue la abuela Carlotto, la abuela de las abuelas, y le dijo: ¿cómo anda del reuma, abuela? Me duelen las rodillas. Le encontramos a su nieta. ¿Es su nieto? No. No, es una nieta. Tiene una nieta arriba de la montaña. Se le estamos bajando. Era alpinista. Se le estamos bajando. No busqué más. Buscaba por los cielos esta chica. A lo mejor a su mamá. En la tierra tenía a la abuela. Y se encontraron abuela y nieta. Su mamá era una chica de 17 años.
por fin se encontró. Una cosa quiero contar, de la piel, hablando de la piel. Yo tuve en un lacano americano una niña del 76. La mamá secuestrada, torturada, la piel. Ella, la nena, la hija, me vino como paciente, trabajaba con toda la gente del otro lado, militar, adoptada por todos los militares, por supuesto, de alto rango. Ni se lo planteaba, pero tenía muchas pesadillas. Pesadillas. Tenía demonios de pesadillas. ¿Me siguen? Tenía demonios que la perseguían. Y tenía síntomas en la piel. Yo decía, no puede ser. Consulto a Eva Lerner, amiga de Bachi. Le digo, Eva, no puede ser, sería la teoría de Otto Rank. No puede ser, Otto Rank, en esta altura de la vida. Otto Rank dijeron que no. Por eso se los cuento. No puede ser. Porque además ella trabajaba con toda la cúpula. Me dice, qué sé yo, Elena, a lo mejor es Otto Rank. Vos trabajás con ella. Esta nena, a los 12, investigó que tenía la sangre totalmente diferente del papá de la mamá. Que además la partera era una partera militar. Y que además el médico era un teniente coronel. Sabía todo. Pero no me lo contó. No, ¿entienden esto? No me lo contó. Bueno, al final su sangre está en el banco, dispuesta y esperando a su abuela. O abuelo, porque abuelo ya murió, abuela. Es una nieta de las abuelas de la plaza. Preciso encerrar essa mesa, infelizmente. Depois da sua fala, fiquei com 1000 questões sobre o testemunho.